Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, na nossa aula de história de hoje falaremos sobre as reformas religiosas. Daremos continuidade a outras teorias e outras vertentes da reforma protestante ocorrida na Europa. Assim como na Alemanha surgiu a reforma luterana ou reforma protestante liderada por Lutero, na Suíça também surgiu uma reforma protestante denominada como calvinista. Este nome se dá através do seu líder, chamado João Calvino, que aderiu às ideias de Lutero, mas foi perseguido na França e acabou indo para a Suíça. A doutrina calvinista estabelece o princípio da predestinação. O que isso significa? A predestinação absoluta seria responsável por explicar o destino dos homens na Terra. Este princípio defende a ideia de que, segundo a vontade de Deus, algumas pessoas seriam escolhidas e teriam direito à salvação eterna. E como identificar que você é um predestinado? Os sinais da predestinação estariam ligados à condução de uma vida material próspera, ou seja, aquelas pessoas que se encontram ocupadas pelo trabalho e afastadas das ostentações materiais. O que isso significa? Pessoas que trabalhavam, que não ficavam à toa, que eram dignas, honestas. Estas seriam os sinais de que estariam predestinadas à salvação eterna. Assim, o calvinismo, ou a teoria calvinista, agradou muitos burgueses e essa religião começou a ser aderida aos interesses capitalistas que a burguesia praticava naquela época. Apesar do apoio da burguesia, o calvinismo não passou ileso na sociedade. Aconteceu conflitos políticos por conta da religião. Na França, ocorreu o massacre de São Bartolomeu, liderado pela rainha, esta que está de negro ao centro, que ordenou uma chacina, ou seja, um genocídio em massa de inúmeras pessoas que se declararam protestantes. As ideias protestantes também chegaram à Inglaterra, onde foi denominada como Reforma Anglicana. Aconteceu da seguinte forma: ocorreu o rompimento das relações entre o rei e a igreja. O rei, Henrique VIII, era casado com Catarina de Aragão e ele queria o seu divórcio, a anulação do seu casamento na igreja, para se casar com uma outra mulher, a Ana Bolena. Mas a igreja se recusou a dar a anulação, o divórcio do casamento do rei Henrique. Assim, então, ele rompeu suas relações com a Igreja Católica e assumiu a liderança da Igreja, formando o que nós chamamos de ato de supremacia. Oficializou o anglicanismo, ou seja, criou uma nova igreja com princípios próprios, onde ele era o sumo e supremo líder. Assim, o rei Henrique VIII passou a controlar não somente a política e o setor militar do seu reino, do seu país, mas também passou a controlar os aspectos religiosos através desse ato de supremacia. Os princípios do anglicanismo se concentram em algumas crenças, doutrinas e dogmas muito semelhantes às ideias e os dogmas da Igreja Católica. Uma das principais semelhanças é a devoção e a crença na Escritura Sagrada, ou seja, na Bíblia, e a prática de dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Mas, apesar dessas semelhanças, a nova igreja anglicana, formada por Henrique VIII na Inglaterra, também obteve alguns elementos específicos que não eram praticados pela Igreja Católica, como a questão das imagens. Para os anglicanos, ou seja, os seguidores da Igreja Anglicana formada por Henrique VIII, as imagens não deveriam ser adoradas, imagens de santos, de Cristo, crucifixos e coisas assim. O anglicanismo condenava o uso e a adoração das imagens, assim como também não reconhecia a autoridade do Papa de Roma. Assim, pessoal, essas ideias foram se espalhando por toda a Europa, e não somente para a Europa,
mas algumas ideias também vieram para o continente americano no período de colonização. Ideias calvinistas, anglicanas e luteranas se espalharam pelo mundo afora, formando inúmeras igrejas, todas cristãs, mas com práticas e dogmas diferenciados. E tudo isso acabou gerando algumas consequências, que nós veremos na próxima aula. Obrigada a todos e bons estudos!